Pronto. Então, vou repetir aqui porque, né, não ficou na gravação. Então, vamos lá. Uma função vai ser par quando você trocando o sinal dessa função, do f de x, mesmo assim, essa função continua com a mesma imagem. Agora, se eu inverter o sinal da função e a imagem inverter o sinal, a gente diz que essa função vai ser ímpar, tá certo? Então, nesse caso aqui, ele diz assim, ó, considere um R, um número real positivo, a função de R em R, na verdade, aqui ele disse que é de menos R a R, tá certo? Com o contradomínio dos reais é par, se para todo x pertencente ao intervalo de menos R a R, a gente vai ter, ó, f de x igual a f de menos x. Entre os gráficos, o único que tem aspecto de gráfico de uma função par é, e aí? A, B, C ou D? C. Por quê? Ei, bom é que aqui tá trocada a posição, né? A, C, B ou D? É C. Por quê? Por que que a não é? A C é porque está refletindo o eixo Y. Por isso que eu fui nela. Isso. Tá mais fácil. Desculpa. Na letra C, é justamente isso, porque está indo refletido o eixo Y. Por exemplo, se eu tivesse a imagem aqui negativa, eu vou ter a mesma imagem dela positiva. Isso vai acontecer infinitas vezes. Aqui não, ó. Quando tiver um número negativo, a sua imagem positiva, ó, vai ser invertido o sinal, ó. Quando x for positivo, é positivo. Quando x for negativo, é negativo. Então, essa função aqui vai ser ímpar. Essa aqui vai ser par. E essas duas da ponta aqui? Vão ser ímpar ou par? Acho que nenhuma nem outra. Por quê? Porque não satisfaz as condições. Isso, porque, por exemplo, se vocês visualizarem na letra A, por exemplo, essa parte negativa vai ter a mesma imagem que a parte positiva aqui. No entanto, no resto do gráfico, isso não vai acontecer. Quando eu vier para cá, ó, a imagem, tudo bem. Mas quando vier para cá, ó, a imagem é uma e aqui é completamente diferente. Assim, eu estava pensando, professora, que uma parte até pode ser, mas no restante do gráfico muda. Então, fica... Isso. Aí, isso, exatamente. Aí, a gente disse que não é par nem ímpar. Por quê? Porque não existe uma função meia par e meia ímpar. Ou ela é par ou ela é ímpar. Se não entrar nas duas regras no gráfico completo, então a gente diz que ela nem é par nem é ímpar, tá certo? Então, esse pedaço do gráfico satisfaz, mas o resto dele não satisfaz. A mesma coisa aqui. Poderia ter até alguns pontos em que o f de x é igual ao menos f de x. No entanto, tem que ser a regra valendo para todo o gráfico. Por exemplo, aqui ela é completamente par e aqui ela é completamente ímpar. Mas nesses outros, não. Não é par, nem ímpar, tá? É a mesma coisa que aquela regra da função injetora, sobrejetora, bijetora, né? Que tem que estar todo bonitinho no gráfico. Se tiver uma falha, então ela nem é uma coisa nem outra. A mesma regra vale para relação e função. Se tiver uma falha no pedaço do gráfico, você diz que não é uma coisa nem outra. Aqui, considere as funções, aí aqui está o intervalo de definição dessa função, tá certo? De 0 a mais infinito a 0 a mais infinito, a função f, que é essa aqui, ó, e a função g, que é essa aqui. Aí vocês vão dizer assim, professora, não é a mesma função? É a mesma função? Professora? Pode falar, Tatiana. Pode dizer, Tati. Não, é uma dúvida na questão anterior. Tá. Eu sempre posso me basear como espelho do gráfico para falar se ela é par ou ímpar? Sim. Sempre, né? Sim, sempre. Tá certo. Se você fizer esse corte assim, ó, ficar uma em cima da outra, esse corte, por exemplo, no eixo Y, né? É par. É par.
Se você fizer uma espécie de reflexão, como se fosse dobrar um guardanapo na diagonal, né? ímpar. Se ficar uma em cima da outra, é ímpar. Tá Ou certo. seja, se ela se espelhar verticalmente, uma em cima da outra, pá. Se ela se espelhar na diagonal, ela é ímpar. Aí não tem nenhuma exceção para isso, né? Não, Tá bom. não. Ficou bem Mas mais tem que ser fácil. nela todinha. Tem que ser na função todinha, quando você espelhar. Se tiver algum ponto do espelhado que teve falha, não vale a regra, né? Aí ela não vai ser nenhuma. Mas essa Tá certo, obrigada. nada. Contínua, ela sempre fica reta, sempre seria uma linha reta contínua. Tipo, ela se dobra em um lugar, mas ela prossegue. Seria tipo isso? Tem que ser uma função contínua. Tem que ser uma função contínua. Sim, posso ir para 2? Tem que ser uma função contínua, né? Porque se não for função contínua, na verdade, ela vai ter um espaço aqui que o domínio vai estar definido, então ela nem vai ser uma função completa, né? Quando ela não é contínua, então essa paridade vai ter falha. É a mesma coisa que ter uma falha desse tipo aqui, dessas outras. Então, ela tem que ser contínua, sim. E aí? Porque, por exemplo, vamos supor que essa função aqui, voltando para o exemplo, né? Ela viesse desse jeito, função do primeiro grau, mas ela tivesse um buraco aqui, né? Aí, ou aqui, tivesse um buraco aqui. Quando tivesse esse buraco aqui, pode ser que essa imagem não seja simétrica a essa imagem. Por exemplo, o x aqui ser positivo e o x daqui não vai ser negativo, porque esse aqui tem um buraco aqui, nem imagem tem, né? Então, não posso dizer que ela é par ou ímpar. A mesma regra vale aqui, né? Ela não posso dizer que as imagens são iguais se aqui não teria uma imagem. Seria uma função desse tipo assim. Vamos supor que ela vem aqui, aí tem um buraco e continua aqui, entendeu? Aí, esse ponto de descontinuidade dela, você não consegue classificar ela como par ou ímpar, porque quando você fizer o f de menos x, teria que ser igual ao menos f de x. Mas cadê o f de x aqui se ele não tem imagem, né? Então, tem que ser contínuo assim. Posso ir para 2? Professora, aquela letra, a letra B ali. Tá tão baixinho. É Anderson, é? Isso, aquela letra B, a gente pode fazer de conta que essa reta aí é como se fosse um eixo de simetria, né? No primeiro quadrante e no terceiro quadrante. Aí a gente usa aquele macetezinho que a senhora ensinou na aula anterior. Sim, pode letra sim B. usar. Na B? Sim, Isso, pode na B, sim. Pode sim. Pode essa usar reta aí sim. é como se fosse Na B, o né? eixo de simetria, né? Isso, na B. É o eixo de simetria. Isso. Elas são, a função par ela é simétrica em relação ao eixo Y. E na função ímpar ela é simétrica em relação aos quadrantes. Né? Então, por exemplo, o primeiro e terceiro quadrante seria simétrica, por isso que você faz a dobra, como se fosse um guardanapo, e ela seria simétrica em relação ao segundo e quarto quadrante, porque pode ser um gráfico desse jeito aqui, ó. E ela continua sendo ímpar, né? Só que ela vai ser simétrica em relação a esse e esse quadrante. Perfeito. A mesma regra vale para par, né? Porque esse gráfico poderia estar para baixo. Por isso que vocês olham sempre para o vertical, para saber se é par ou ímpar, né? E aqui, olha sempre para a diagonal. Era isso que você estava falando? Isso mesmo, isso aí, justamente. É, né? Obrigado. Pronto. Isso. Nada. Questão 2. Aí ele dá essas duas funções, ó. Essas funções são iguais? Professora, graficamente, essa função f, a gente considera apenas graficamente, assim, falando graficamente. A gente considera essa função f apenas um lado da parábola, né? O lado positivo. Já que o contradomínio é como se fosse os reais positivos. Pronto. Esse é o gráfico dela. Se ele fosse pensar completo, né, seria isso aqui. No entanto, como ele falou no domínio de 0 a mais infinito e o contradomínio também de 0 a mais infinito, ó, tá vendo? Então, é exatamente isso. Esse aqui é a função f. E a g? A g Ela é a vai do parábola menos completa. infinito ao mais infinito.
Então, é assim, toda completinha. Pronto. Então, elas aparentemente são iguais na lei de formação, porém, elas são diferentes por causa da definição do domínio delas. Aí, vamos lá, ó. Afirmação A. G é injetora e sobrejetora, ou seja, bijetora. Essa é a G. Quem lembra o teste? Como é que fazia para saber se era injetora? Traça a linha, professora? Horizontal ou vertical? Horizontal. E aí observava o quê? Quantos pontos toca no eixo X? Se tocar em 2 pontos, ela é injetora? É. Dois Não. pontos. Só pode ter um Injetora. para cada Cada elemento da imagem. Isso. Para ser injetora, para cada elemento do seu domínio tem que ter uma única imagem. Se vocês forem olhar no diagrama de Venn, seria isso aqui, ó. Certo? Quando a gente faz esse traço e descobre esses 2 pontos aqui, vocês estão fazendo isso aqui, ó. 2 pontos do domínio com uma única imagem. E a injetora não pode ser assim. Então, a letra A está errada. F é injetora e sobrejetora? Não. Por quê? Porque ela só tem um lado do vértice. E ela não pode ser sobrejetora por isso. Pois quando traçarmos as linhas horizontais, só vai tocar em um ponto. Ó, tá aqui as horizontais. Tá tocando em quantos pontos? 2. 2? Oxi, Só peraí, em um, calma. professora, porque ela só tem Só um em lado da um, porque parábola. esse pontilhado que tá aqui, ó, ele não existe por É uma causa da simulação. definição. Isso, só um ponto. É injetora? Injetora é, porém não é sobrejetora. Pronto, vamos. Então, ó, letra C e B É a correta. pode ser, né? Agora vamos ver, ó. O contradomínio dessa função é igual à imagem? Todo elemento do domínio aqui, ó, tem uma imagem? Ou existe algum ponto aqui que esse gráfico não tem imagem? Pensando daqui até aqui, ó. E aí? Ela tem sim, ó. Se x for É o zero, zero, zero ao né, quadrado, professora? isso. Qualquer elemento a partir do zero, que é onde ele definiu, até o infinito, sempre vai ter algum número que quando x for ao quadrado vai ter uma imagem, já que ele definiu o contradomínio igual, já que ele definiu o domínio da mesma forma do contradomínio, né? Então, ó, 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, e assim por diante. Mesmo que sejam números reais, dá certo. Então, a resposta é a letra B. Por que que a letra G não é sobrejetora? Por que que essa aqui é falsa? Vou fazer o desenho, tá? Outra cor. Ó, isso aqui é o domínio. E isso aqui... Ixi, não ajudou muito, não. Deixa eu botar outra cor. E isso aqui, ó, é o contradomínio. Todos os elementos do domínio têm imagem. Desculpa. Todos os elementos do domínio têm imagem, não. O contradomínio é igual à imagem.
Ó, a imagem dessa função, ela vai de 0 até o infinito, tá certo? Mas quem é o contradomínio? De infinito até infinito, ó. Tá vendo? Então, tem esse pedaço do contradomínio que está sem imagem. Então, ela não é sobrejetora. Deu para entender? Sim, professor. Pronto. Aí, a mesma coisa aqui, né? A letra D é falsa porque ela está dizendo que G é injetora. E G não é injetora justamente por causa da letra A, que é falsa. Tá certo? Então, vamos recapitular. Para verificar se a função é injetora, faz uma linha horizontal. Só pode tocar em um ponto. Se tocar só em um ponto, beleza, injetora. Para saber se é sobrejetora, vocês vão fazer sempre essa lombriguinha aqui, ó. E vocês fazem essa lombriguinha aonde ele define, tá certo? O domínio, onde ele define o contradomínio, que é esse lado que tá aqui, né? Isso aqui é o contradomínio, isso aqui seria o domínio. Se vocês virem gráfico em todos esses pontos que estão aqui, por exemplo, aqui, ó, todos os pontos do domínio tem gráfico. Então, você diz que é sobrejetora. Nesse caso aqui, não. O que aconteceu? A gente fez a lombriguinha aqui, ó, né, que seria a parte de gráfico, no entanto, tem esse pedaço aqui, que é do contradomínio, mas não tem gráfico nenhum, tá certo? Então, por isso que essa função, ela não é sobrejetora. E aí, a letra G é o quê? Ela teria que ser uma reta cortando todos os quadrantes? No caso, cortando 2 quadrantes? Um gráfico que corta em todos os quadrantes? É. Se for, por exemplo, uma função desse tipo aqui, ó. Uma função polinomial do 4º grau, por exemplo, dá certo. E ela iria até do infinito a menos infinito, né? Por exemplo, essa função aqui, ela é sobrejetora, porque ela vai ter, se ela for infinitamente, né, assim, ela vai ter contradomínio igual à imagem. No entanto, ela não vai ser injetora, porque quando você traçar a reta horizontal, ó, vai ter mais de um ponto tocando. Então, essa função aqui seria sobrejetora, mas não seria injetora. Então, sim, tem sim caso que toca todos os quadrantes. Professora. São 4º, 5º grau e assim por diante. Certo? Então, pronto. Aí vocês fazem esses 2 testes. Linha horizontal para saber se é injetora. E faz a lombriguinha onde está definido o domínio e o contradomínio e vê se tem gráfico em todos os pontos. Se não tiver gráfico em todos os pontos, essa função não é sobrejetora, que é o caso da G. Aí, de novo, na minha pergunta, essa função é o quê? A função G. Ela não é nada, porque se ela não é injetora nem é sobrejetora, ela é uma função qualquer, mas ela não é nada. Tem livro que ela não diz assim, essa função não é nada. Ela diz nem é injetora, nem é sobrejetora, tá certo? Normalmente os livros costumam falar assim, eles não dizem não é nada não, porque não é nada é tipo linguagem coloquial, né? Nos livros, a maioria dos livros, eles quando vão falar disso, eles dizem assim, ó, a função do 2º grau, ela nem é injetora, nem é sobrejetora. Mas a função do 2º grau, qualquer função do 2º grau, não. Vocês estão vendo que aqui, nesse caso, temos a função do 2º grau definida com domínios diferentes, e uma delas é bijetora e a outra não vai ser nada. Por exemplo, se eu perguntasse a vocês se essa função, qual dessas 2 funções admitiriam inversa? A que admitiria inversa seria a função f, mas a função g, ela não admitiria inversa, porque para ter inversa, ela tem que ter o quê? Uma função bijetora, tá certo? Então, necessariamente, para a função ter inversa, ela tem que ser bijetora. Então, nesse caso, a função f tem inversa, mas a função g não tem inversa, só por causa do domínio, tá certo? Deu para entender? Sim? Fiquei perdida. Sim, professora. Acho que alguém falou, fiquei alguma coisa que eu não entendi. Fui eu, Antonina. Oi, Antonina, ficou o quê? Fiquei um pouco perdida na parte final que a senhora explicou aí. Da inversa? Sim. Pronto. Para a função ter inversa, Antonina, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo, ou seja, bijetora. Por quê? Porque quando eu for fazer inversa, esse gráfico tem que ser simétrico, né? Ele vai ser espelhado. E quando eu vou fazer uma inversa, por exemplo, quem é x vira y.
E nesse caso aqui, eu tenho duas funções do segundo grau, no entanto, elas são definidas de formas diferentes. O domínio da função f, ela necessariamente vai de 0 a infinito. Então, esse gráfico, esse pontilhado aqui, é justamente para você entender que esse gráfico, ele não existe. Ele é uma função do segundo grau, mas ele só vale essa parte de cá. Então, essa parte aqui seria a parte gráfica. Então, essa função é bijetora. Quando eu for fazer a inversa, quem é x virar y virar x, tudo bem, ela tem inversa. Mas nesse caso aqui, que é bem fácil de fazer esse gráfico aqui, ele ficaria assim, ó. Porque essa função nem é injetora, nem é sobrejetora, não é nada. Então, por essa definição ser dos reais, quando eu fosse fazer a inversa, o que ia acontecer? O gráfico ia ficar nesse formato. E aí, o teste da função, ó, isso aqui deixaria de ser uma função. Você poderia dizer que essa função g, ela tem uma relação inversa, mas uma função inversa não, tá certo? Então, por exemplo, quando a gente define a função do segundo grau de forma geral, no conjunto dos reais, a gente diz que existe uma relação inversa. Por quê? Porque quando eu calcular a inversa dela, eu tenho um gráfico, só que esse gráfico é uma relação. Agora, se eu defino a função do segundo grau dessa forma, ou de 0 a mais infinito, ou de 0 a menos infinito, porque poderia ter definido isso aqui dessa forma, de menos infinito a 0. O gráfico seria esse aqui, certo? A diferença é que estaria para o lado de cá. Ele tem inversa do mesmo jeito, tá certo? Então, a função f, ela tem uma função inversa. A função g, ela no máximo tem uma relação inversa, porque ela não é uma função bijetora. Entendeu? Entendi agora. Entendeu? Obrigada. Nada. 3. Deixa eu descer aqui. Vixe, desceu até o desenho aqui. Deixa quieto. Vou mexer não. Vou mexer não, senão vai bagunçar tudo aqui. Vou só descer a questão. Pronto. Questão 3. Ela diz assim, cada um dos gráficos abaixo representa a função y igual a f de x, tal que o domínio de f vai de menos 3 a 4 e o domínio da função, né, está contido entre menos 3 e 4. Então, está aqui o intervalo, tá certo? Qual delas representa uma função bijetora no seu domínio? Então, veja só, ó, eu acho que isso aqui que ele quis dizer é contradomínio, só que deve ter tido um erro de digitação. Ó, menos 3 a 4 e menos 3 a 4. Esses são os intervalos do domínio e contradomínio dessa função. E aí, qual deles representa a função bijetora? E aí, gente, ninguém? Vamos lá, ó. Seria a letra D, professor? D, Sim, D de dado, sim. na D tem um porém. Existe esse pedaço, como ele disse que definiu de menos 3 a 4, você considera reais, tá certo? Tem esse pedacinho aqui do domínio, ó, sem imagem. Os números que estão entre 1 e 2 não tem imagem. Isso é uma função? Então vai ser a C, professora, não?
Eu Se tava em faço- dúvida entre a B e a D, mas só que se como a D não pode ser, então obrigatoriamente a B não seria? É diferente. Mas a B no ponto 1 e 1 é aberto, mas no 1 e 2 é fechado, né? Isso, exatamente. Ó. Aqui tem diferença, ó. Vou apagar de novo. Aqui, ó, eu tenho um vácuo. Cadê? Deixa eu... Aqui eu tenho um vácuo entre 1 e 2 que não tem imagem nenhuma gráfica. Então, ela não pode ser função. Então, automaticamente não vai ter uma classificação. Já que é exatamente... Quem foi que falou? Foi João Vitor. Oi, João Vitor. Ó, então, ó, nesse ponto, apesar de estar uma bolinha aberta, que é o único ponto que tem um buraco, o que acontece? Quando vem para cá, a imagem é 2, porque tá a bolinha fechada. Agora, se ele tivesse um pouquinho mais aqui na frente, aí era o mesmo caso que esse. Tá certo? Então, aqui, Sim, entendi. viu? Então, pronto. Agora, aqui, ó. Então eu deveria ter visualizado em relação ao eixo X, né? Eu visualizei em relação ao eixo Y. Aí sim. Obrigado. Isso, exatamente. Aí essa aqui, ó, todos os elementos do domínio tá aqui, né? Só que o que acontece? O contradomínio, ele definiu com essa parte, né? Aí não tem imagem aqui embaixo, então não pode. Sim. Não pode ser sobrejetora, automaticamente não pode ser bi, né? Quando vem para cá, ó, a linha horizontal tocou em vários pontos, então ela não pode ser injetora, aqui não pode ser sobrejetora, automaticamente não pode ser bi. Aqui nem é função, então só resta a letra B. Essa questão, ela é é uma questão fácil e difícil ao mesmo tempo, porque tem essa pegadinha aqui, com essa. A pessoa acha que é a mesma coisa. Mas tem diferença, porque aqui ela é função. Todos os elementos do domínio têm imagem. Só que aqui não. Né? Aqui tem esse buraco, né? Então, é como se fosse no diagrama essa situação aqui. Nesse caso aqui. Tem função, tem uma imagem, mas essa aqui ficou sem ninguém. Aí ficou esse buraco, então nem função é. Essa questão é massa, Não né? Não levei em conta isso não, professora. Aí quando o Hudson falou, aí eu notei. Ah, entendi. Certo. Questão 4. Todas as afirmações abaixo estão corretas, exceto... Aí, vamos lá. E aí? Toda função crescente é injetora. Toda função decrescente é injetora. Toda função injetora é crescente. Existem funções injetoras que são decrescentes. D. Ela está perguntando errada, viu? Ah, tá, entendi. Que ó, todas são corretas, exceto... Existem funções injetoras que são decrescentes. Por exemplo, essa aqui, ó. Função do primeiro grau decrescente. Ela é injetora e decrescente. Alguém falou aí na hora que eu estava falando. Eu estou com o Rodrigo. Acho que é a C também, professor. Por quê? Porque ele afirma que toda função injetora é crescente. Aí, quando a senhora deu esse exemplo aí, que é uma função decrescente, elimina. Injetora. Exatamente. Exatamente. Então, aqui ele está dizendo assim, é injetora, é decrescente, não necessariamente. Perfeito. Resposta letra C. 5. Deixa eu aumentar aqui essa tabela. Acho que dá para ver. Ó, tabela 1. Ó, essa é a tabela 1, essa é a tabela 2, essa é a tabela 3 e a 4, tá? Parece que piorou, né? Porque ficou tudo desconfigurado. Deixa eu botar aqui para cá, pronto. Só que essa aqui
Não, gente, eu vou desfazer. É melhor eu dar o zoom. Pronto. Vou dar o zoom. Pronto. Das tabelas acima, a única que representa uma bijeção de A em B é... E aí? Esse é um jeito bem diferente, né, de perguntar. Quando tiver uma questão desse tipo, vou dar uma dica. Procure se ela não é injetora, que é o mais fácil, tá certo? Depois, porque se ela não for injetora, você já elimina a objeção, tá bom? E não ser injetora é o seguinte, vocês não terem repetição no contradomínio. Então, não pode aparecer, tipo, duas coisas desse lado com a mesma resposta do lado direito. Logo elimina 4. Oi? Logo elimina 4. Porque A 4 e a 2, né? E a 2. Isso, ó, tá vendo? Deixa eu ajeitar aqui a caneta. Isso, ó, porque apareceu estaria aqui. Estaria Isso aqui, e estava. Estava na 2. é como se tivesse acontecendo isso. Na 2, estava, isso. Então, 4, 2. Quem mais? Da 3. E na 3 também. 3, professor. Na 3 também, ó. Tá, 1. Boa. Resta A1, pronto. Cada elemento do contradomínio, o contradomínio vai ser igual à imagem, não sobrou ninguém, né? Tá tudo igual aqui. E, ó, todas as respostas estão diferentes. Então, a letra A. Essa questão eu acho ela muito legal, né? Porque Ela parece uma das Olimpíadas, né? é muito interessante essa questão. Deixa eu ver de onde foi. Unimontes, Minas Gerais. Ela é uma muito interessante, porque assim, ela envolve língua portuguesa com matemática, né? A gente fica pensando assim, o que tem a ver? Então, quando tiver umas questões desse tipo, procure primeiro se ela é injetora. Porque se falhar a injetora, o resto dá certo. Tá certo? 6. Considere a função, aí aqui deu a função, ó, x ao quadrado, se x for maior ou igual a 0, e x, se x for menor que 0. É correto afirmar que essa função... Quer que eu faça o gráfico, o esboço gráfico, para facilitar? Sim, professor. Ó, é isso aqui, ó. Só que nessa parte aqui do primeiro grau, ela tem um espaçozinho aqui. Vou botar uma lacuna aqui para vocês saberem que é aberta, tá? Mas é um aberto com fechado que fica fechado. Pronto, esse é o gráfico. E aí? Sempre procure se é injetora, é a primeira pergunta. Seria a letra D? E aí, o que vocês acham? Vamos lá, ela não é injetora. Por que ela não é injetora? Por causa disso aqui, ó. Vamos lá. Não é injetora. Opa, peraí, apaguei errada. É letra B, né, que a senhora vai anular? É. Mas ela também não seria sobrejetiva, né, professora? Porque Ó, elimina essa. Decrescente no conjunto x menor que 0. Na verdade, ela é crescente. C? Não, C eu eliminei. Não é injetiva? Pode ser, né? Não é injetiva? Pode ser. Agora vamos descobrir se é sobrejetora. Olha o contradomínio aqui, ó. Contradomínio é igual à imagem? Não, professor. Então, resta qual? Letra A? E aí, o que vocês acham? Letra A mesmo?
Acho que sim, porque ela não é decrescente ali, ela é crescente. Ela vai ser crescente, exatamente. Eu até desenhei o gráfico errado aqui. O gráfico era para ser assim. Eu que fiz errado. Epa, peraí, gente, eu desenhei o gráfico errado. Opa, peraí. Tu falou agora, eu me toquei. Apaga tudo. A senhora disse que tinha... Desenhei o gráfico errado. Ela é Tá com crescente, fome, ó. professor? É assim. Tom e tom. Vamos refazer. Ela é injetora? É. Sim, professor. É. Agora ela é. Eu desenho, né? Diga, Olha me aí, a ajude, professora. professora faz Desenho o isso. gráfico. Eita! Só Jesus. Tipo assim, se for para desenhar um gráfico para atrapalhar, não desenho não, pelo amor de Deus. Então, elimina essa. E elimina essa. E elimina essa. Pronto, é injetiva. Aí, vamos lá. E aí? Ela é sobrejetiva também. Não? Não ouvi, não. Ficou bem baixinho. Ela é sobrejetiva também, não? Sobrejetora também. Ó, domínio contra domínio. Não vai ser a letra C. E é crescente, então não pode ser a letra E. Eu tô achando que essa questão não tem problema. Porque tá vendo esse aqui, mais é sobrejetiva? Essa conjunção mais tá com cara de ser isso aqui, ó. Só que foi apagado em algum momento. Aham, era isso que eu tava vendo. Porque não tem sentido você dizer isso e dizer isso, porque isso aqui é a mesma afirmação, né? E esse mais, ó, tá aparecendo um mais aqui também, ó. Então, mais, normalmente você vai negar alguma coisa, né? E aqui tá mais é. Então, a resposta vai ser a letra C. Vamos ver se a gente acha ela. Mas tá com cara de ser isso. Porque não tem sentido ela ser uma questão com mais. Vamos ver. Você quis dizer... Será que é essa aqui? Tipo de funções. Tão ruim achar questão assim. O F... Ah, deixa eu botar o enunciado aqui, ó. Acho que é essa aqui. Não, é não. Não. Nada a ver a questão. Mas vocês concordam que não tem sentido ser a mesma afirmação? Sim, sim, professor. Né? Não tem... É. Deixa eu ver se tem imagens aqui. A da tabela está aqui. Poxa, podia ser essa aqui, né? É, mas tem sentido não. Ixi, tinha até uns vídeos aqui que sumiram, não foi? O fu, não. É, o R, vou achar não, vai ser igual àquela. Mas não tem sentido essa aqui, a mesma resposta. Ser injetiva e mais sobrejetiva. E aqui tem um mais não é, então pronto. No fim das contas vai ser a letra B. Deixa eu ajeitar aqui. Tão ruim quando vem a questão complicada, porque, gente, falar nisso, se vocês viram um negócio desse na prova, tá certo? Porque, às vezes, quando vem do GPS, ele vem a questão com algum defeito. E a gente só sabe quando vai fazer. Então, se vocês viram um problema desse na prova, não marca aleatório, não, fala para mim, porque eu anulo ela, tá certo?
É melhor do que deixar a questão com problema, porque normalmente eu boto lá e confio no gabarito que está no GPS. Aí eu só desculpo se tem defeito quando vai fazer, tá bom? Então, se aparecer isso lá na prova de vocês, aí vocês falam comigo. Pode mandar o print lá do que é a questão, que eu anulo ela. Vamos para cá, 7. Dadas funções, aí, ó, f de RR, definidas por x ao quadrado mais 3 e menos 2x, qual alternativa tem a afirmação correta? E aí, letra A, f é uma função par e g é uma função ímpar. F e G são funções pares, F e G são funções ímpares, F é uma função ímpar, G é par, F e G não são nem pares nem ímpares. Essa tá fácil. F é uma função par e G é uma função ímpar. Pronto, perfeito, acabou-se. Ó, a função par, o maior expoente tem que ser par. A função ímpar, o maior expoente vai ser ímpar. Então, F é a função par e G é ímpar. Então, resposta, letra A, tá? Essa é a questão daquela que, pelo amor de Deus, se vocês erraram na prova. Vamos lá. X ao cubo. Ó, essa função aqui, tá vendo? Se a gente fizer aquele testezinho de fazer a diagonal, né? Vocês vão ver que vai ficar justamente uma em cima da outra. Um outro macete é virar a folha. Não sei se eu falei isso para vocês, né? Se virar a folha, só que não dá para fazer, né? No computador. Ficar a mesma função, ela é ímpar também. Então, podemos dizer que F é a função par crescente, F é a função par bijetora, F é a função ímpar decrescente, F é a função ímpar bijetora, F é a função par decrescente. Professora, eu acho que é a D. É ímpar bijetora. Bijetora. Alguém discorda? Não, professor. Pronto. É a letra D, ó. Ímpar, tá bom? Primeiro que por causa do expoente aqui, função ímpar. E bijetora, ó, o teste da horizontal e todos os elementos do contradomínio tem imagem. Então, contradomínio é igual a imagem, que o gráfico continua aqui. Então, a resposta é a letra D. Professora? Oi. Aí vamos supor que nessa letra C aí ela fosse uma função ímpar e crescente. Aí ia ser o mesmo problema dessa aqui, né? Que a gente ficou achando que tinha falha, porque essa função também é crescente. Então, na verdade, essa função é ímpar, crescente e bijetora. Aí tem que ter duas respostas. Foi por isso, entendeu? Que eu fiquei em dúvida da D. Aí eu estava tentando procurar outra aí, mas... Exatamente. Ela teria duas respostas. Aí poderia ser uma questão que ele perguntasse qual é a errada, que nem essa aqui que a gente fez, né? O exceto. Mas, assim, marca a única alternativa correta aí, realmente, porque ela tem que ser, nesse caso aqui, ela é crescente, ímpar e bijetora. Qual era outra coisa que a gente viu? Só isso, né? Porque relação e função, a gente já sabe se é função. Só isso. O lucro mensal, L, deixa eu descer aqui. O lucro mensal, L, obtido com a venda de um certo produto, varia com o preço unitário de venda, aqui, ó, deixa eu diminuir um pouquinho. L igual a menos P ao quadrado mais 24P menos 80, para P entre 8 e 18 reais. Então, aqui é o domínio da função, tá certo? Já que equivale ao X, ó, né? O P é a mesma coisa que o X. E L em milhares de reais, ou seja, é o conjunto dos reais, né? Porque os números, o real, o dinheiro real, né? Ele tem quebrado, tem tudo. Então, vai ser o conjunto dos reais aqui. Então, aqui o contradomínio são os reais. O máximo lucro mensal que pode se oferir dentro dessa faixa de preços é... E aí, gente? Professor, no caso aí é só encontrar o ponto de máximo, né? Foi mal, eu nem dei função de segundo grau para vocês.
Mas é isso aí mesmo, só achar o ponto máximo. Existem duas formas de a gente achar o ponto máximo da função. 3, se vocês tivessem estudado o cálculo, né? Normalmente você deriva e iguala a 0. A número 2, você faz o x do vértice e substitui na função, e aí vai dar o máximo, ou faz o y do vértice direto, tá certo? Vocês preferem que eu faça o y do vértice direto? Isso. Que é essa formulazinha aqui, ó. Pronto. Aí, ó, y do vértice vai ser, ó, delta, né? Vai ser igual a b ao quadrado. Alguém me acode aí. 24 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é menos 1, vezes c, que é 80. Faz essa conta toda. 24 ao quadrado, menos 4 vezes 180. No caso, 24 ao quadrado, menos 320. Não, menos, que menos com menos dá mais com menos é menos. Dá quanto? Hein? Ninguém calculadora aí? Vai dar 256. 256, né? Pronto. Isso. Aí o y do vértice, obrigada, vai ser igual a menos 256 dividido por 4 vezes a. Dá quanto? $64, é? Isso, professora, 64. Pronto, 64. Só que como ele fala que o lucro é em milhares de reais, né? Então, 64... Letra A, né? Isso, letra A. Foi mal, essa questão não era nem para estar aqui, né? Porque ela fala de vértice da função. Mas é isso aqui. Questão 10. Só descubro quando eu vou fazer. Questão 10. G1, o domínio vai ser reais e o contradomínio reais. G2, o mesmo domínio e contradomínio. E G3 também. Aí ele deu as 3 funções. Deixa eu crescer um pouquinho. E aí, pelos gráficos, G1 é sobrejetora, G2 é crescente, G3 é bijetora. Aí as alternativas, né? Tá aqui. 1 e 3 são falsas e 1 é verdadeira. Todas são falsas. 1 e 2 verdadeira e 3 falsa. Todas verdadeiras. 1 e 3 verdadeira e 2 falsa. Deixa eu subir um pouquinho aqui para ver se fica tudo num gabarito, numa linha só. Pronto. A 3, professora, ela não pode ser bijetora. Por quê? Porque ai, meu Deus. Ai, meu Deus, o nome. Injeta sim, porque na hora de cortar o parágrafozinho aí, o gráfico aí, não vai ser injetora ela. Isso, ó, ela toca em 2 pontos. Então, isso aqui é falso. Vamos ver onde é que aparece a 3 falsa. Aqui, beleza? Então, elimina a letra D. Essa aqui pode ser. Essa aqui pode ser, né? Uhum. E essa aqui elimina, porque a 3 é verdadeira, né? Aí, agora resta, vamos ver se a gente, por eliminatória, pode fazer alguém. Não. 2. Vamos ver se a 2 é verdadeira ou falsa. Por quê? Porque se for falsa, aí a gente elimina C. Vamos lá. A 2, ela é... G2 é crescente? É. Tá tudo crescente, né? Uhum. E a 1, aí aqui ele tá dizendo que 2 é verdadeira, né? Vamos ver a 1. É sobrejetora? É.
Ela, na verdade, é bijetora. Se é bijetora, significa que ela é sobrejetora. Então, a resposta vai ser a letra C, né? Porque aqui a 2 ele está dizendo que é falsa. Então, elimina e elimina. Beleza? Pronto. Aí vocês podem perguntar assim, isso aqui, esse ponto de descontinuidade dessa função? Apesar de ter esse furo, é o mesmo caso que aquela questão anterior. Aqui é aberta, mas tem imagem nesse ponto, tá vendo? E aqui do mesmo jeito, ó, aqui é aberto, mas tem imagem nesse ponto. E todos esses pontos ela é crescente, tá bom? Então, cuidado por não achar que tem esses furos, ela não é crescente ou não é alguma classificação. Questão 11. Seja a função f, que tem como domínio o conjunto Ana, José, Maria, Paulo e Pedro, contra o domínio conjunto 1, 2, 3, 4 e 5, a função que associa cada elemento x em A ao número de letras distintas desse elemento x, com base nessas informações, assinale a afirmativa correta. E aí? Ó, conjunto A, Ana, José, Maria, Paulo e Pedro. E aqui o conjunto P, 1, 2, 3, 4 e 5. A que número eu vou ligar, Ana? Ana 1. 1? Alguém falou depois de Jailson? 3, foi Ana. Ó, letras distintas. Ah, tá, é verdade. 2. 2. José. 4. 4. Maria. 3. Certeza? Ó, M, A, R, I. 4. Paulo. 5. 5. Pedro. Pedro é 5 também. Também. E aí? Ela é injetora. Não, peraí. Não é injetora. Não é injetora porque ela toca... Não é uma função, professor. Realmente. Ela... Não vai ser Não é função injetora. porque... Ela é sobrejetora? Contradomínio igual a imagem? Não. Então, não é sobrejetora. Quem é que manda se é função ou relação? É o conjunto A ou o conjunto B? Conjunto A. Todos os elementos do domínio têm imagem? Tem. Então, eu não posso dizer que ela não é função, não. Ela é função, ó. Ela é função. Então, D aqui é é do letra D. condomínio. Letra D, ó. Maria. Não, também não. Opa, peraí, não. Maria não. Maria é 4. Também não, professora. Vixe, que Vai coisa ser doida. Paulo igual a Pedro. Isso, a letra porque E. eles estão ligados ao mesmo elemento. Isso, perfeito. F de Paulo é igual a F de Pedro. Maria, ela é 4. Pronto, resposta letra E. Parece até questão de português, né? Mais questão de português do que assim, ó, matemática especificamente. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Então, dá para vocês terem ideia, né? Quer sentar na aula? Quer sentar na aula? Não, né? Não. Não, né? Que ela estava perguntando como é que ia cair a prova. Pronto, então vai ser mais ou menos assim, tá certo, gente? Quer sentar. Sim, tá, né? professora. Pronto. Ela tá sem microfone. Tá, né? Ah, tá certo. Pronto, Kessia. É mais ou menos nesse estilo que vai ser a prova, tá certo? Questões desse estilo. F de x, aí 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 menos 1 sobre x. Aí ele quer saber f de 2 mais 1.
que a gente vai fazer? Vai substituir o x por 2? E depois? Somar com 1. Isso, perfeito. Então, ó, 1 mais 1 sobre 2, dividido por 1 menos 1 sobre 1 2. sobre 2. Aí, ó, Igual a sério. Isso, f de 2. Aqui eu faço MMC direto, né? 2 vezes 1, 2, mais 1. Professora, Oi. Jake está pedindo para a senhora dar um zoom, porque está pequeno para ela ver. O zoom, tá. Melhorou? Melhorou, né? Tá bom. Tá. Aí, olha só, f de 2, estão repetindo, ó, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, 3 sobre 2. Aí aqui, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1 meio. Pronto. Então, isso aqui, ó, 3 meios dividido por 1 meio, posso simplificar. 3 sobre 1, que é 3. Então, a resposta final é qual? 4. Pronto, acabou. Facinho, né? Ela só tem cara feia, essa fração, mas ela é bem simples. Esse corte que eu fiz, gente, é um corte direto, mas é essa conta aqui, tá? 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1, tá? Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Ou cortar os denominadores ou numeradores dá no mesmo, tá bom? Porque eles são iguais, então vai ser eliminado aqui no fim das contas. Questão 13. Essa questão 13 é para... Só um pouquinho agora, professor Luzon. Diminuir? Pronto. Essa questão Pronto, 13... volta pra bater um print? Voltar? Sim. Deixa eu aumentar, então. Vá. Foi? Foi. Pronto. Questão 13. A figura, essa questão parece com aqui, acho que foi Geisa que fez a aula passada. Figura indica o gráfico de uma função contínua do domínio menos 12 a 16 e imagem menos 5 a 16, está aqui, tá certo? Deixa eu ajeitar o gráfico. Pronto. Aí aqui está o gráfico. De acordo com o gráfico, o número de soluções de f de x igual a 5 é. E aí, gente? Seria 4, professores? Por quê? Sei lá, foi pelo gráfico. Tá certo, só quer saber por quê. Porque existem quatro correspondências para o número 5, para esse 5. Isso, exatamente. Porque assim, gente, lembra que aquele processo que a gente fez para procurar composto, a gente tinha que vir assim, por exemplo, 16, né? Se eu fosse fazer o 16. O f de 16, por exemplo. O que vocês iam fazer? Vinha no f de 16, achava o menos 5. Depois vinha no menos 5 e achava a imagem dele. Então, para vocês terem uma função de que o f de x é igual a 5, vocês vão ter que achar todas as correspondências em que a primeira imagem dê 5. Por quê? Porque seria a imagem onde você tem em comum. Ó. Quando fizer o f de 5 de novo, vai dar o mesmo 5. Tá certo? Então, aqui, f de 13, 5. Aí o f de 5, 5. F de 5, 5. F de 5, 5 de novo. Aí, f de menos 7, 5. Aí o f de 5 volta para o 5. E assim sucessivamente. Então, seriam 4 soluções, tá certo? Pronto. 14. Quais os diagramas representam funções de A em B? Tá pequeno? Letra C, professor. Quem mais? Quais? 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 E a letra A. Letra A.
Pronto. Relação, porque sobrou aqui. Relação, porque tem aqui, ó, um elemento do domínio com duas imagens. 15. Quais dos seguintes gráficos representam função? Determine... Opa, eita, pílula, o que foi que eu fiz? Diminui demais. Determine o domínio e imagem de cada uma delas. E aí? Dá para ver? Letra A. É função ou relação? Função? Função. Quem lembra como é o teste? Reta horizontal ou vertical? Vertical. Vertical. Se só tocar em um ponto, função. Aí, quem é o domínio? Menos 3 a 1. Isso. Fechado ou aberto? Fechado. Fechado. E a imagem? De 1 a... Menos 2 a 2. Menos 2 a 2. Ai, lá vai olhando. Então. Fechado também, né? Pronto. Letra B. Letra B é de menos 2 A 3. a 3, o domínio. Aberto. Opa. Aberto. E de E o contradomínio, a imagem, 1 a 3. vai ser De 0 a 3, professor. 1 a 3 aberto, não? Ou não? A partir daqui, ó, começa a imagem. de 1 a 3, não? 1 a Isso. 3 aberto. De 1 a De 1 a 3. 3. Fechado ou aberto? Aberto. Isso é Aberto. função ou relação? É uma relação. Reta vertical, ó. Função, professor. Ah, é Função. Aí, letra C. Função ou relação? Função. Função. de menos Qual 2, é o domínio? menos 2 fechado e 1 aberto. Menos 2 a 4. Menos 2 a 1, que é o domínio. Menos Aberto. 2 a 1, aberto. Fechado, menos 2 e aberto. Ó, começa aqui e termina aqui, ó, no eixo X. E a imagem? Não entendi. A imagem é de 1 sobre 2 até 4. 1 sobre 2 aberto e 4 fechado. Isso. Letra D. De 0 a 4, fechado. Fechado. De 0 a 2, fechado também. De 0 a 2. Função ou relação? Função. Função, professor. Função. Perfeito. 16. Analise os gráficos e identifique quais são funções injetivas. A letra D. Letra D e letra C também, professora? Isso. Exatamente. Testezinho da horizontal, ó. Todo bonitinho aqui, ó. E Eu aqui, ó. visualizo o gráfico todo dessa forma, todo cortado. Exatamente. É assim que vocês têm que fazer. Aí, ó, aqui furou demais até, ó. Pronto. 17. Dados os conjuntos, aí aqui deu, ó, conjunto A, deixa eu diminuir um pouquinho. Pronto. Aqui o conjunto A, o conjunto B, aí ele deu as relações R, S, T e U. A gente fez uma questão dessa, não foi? Hã? A gente fez uma questão dessa na lista. Então, pulo? Não, acho que vai ter gente que vai querer explicação. É, né? Se bem que é a última dela, dá para fazer. Ó, aí ele diz assim, ó, a função 1 sobre x, x ao quadrado, x ao cubo. Eu acho que eu fiz mesmo essa questão. Aí ele diz assim, apenas uma das 4 relações é função de A em B, 2 das 4 é a relação de A em B, função de A em B e assim por diante, né? Então, vamos analisar. A função, vamos fazer aqui a imagem. Pode fazer de cabeça, né, gente? Posso? Sim, professor. Tá. Quando x for menos 1, 1 sobre menos 1, vai dar o quê? Dá Menos 1, né? Vou fazer os pares ordenados, pronto.
Menos 1, menos 1. Quando x for 0, qual é a imagem? 1 sobre 0. É 1, professor. 1 sobre 0 é indeterminação matemática. Então, aqui não tem imagem para esse ponto. Então, isso aqui é uma relação, tá? Não existe 1 sobre 0. Aí, aqui, x ao quadrado. Quando x for menos 1. Vai ser 1. Vai ser 1. Quando x for 0. 0. Quando x for 1. 1. Quando x for 2. 4. É uma relação. Só que não tem aqui, né? Então, também não existe imagem para esse intervalo. Relação. Aqui. Quando x for menos 1. 1. Não, 2. 2. Quando x for 0. 1. 1. Quando x for 1. 2. 2. Quando x for 2. 5. 5. Então, aqui é função. Ao cubo. Quando x for menos 1. Menos 1. Quando x for 0. 0. Quando x for 1. 1. Quando x for 2. 8. Pronto. Tudo tem imagem, ó. Certo? Então, as duas são funções. Então, uma das 4, falsa. 2 das 4. Resposta, letra B. Beleza? Pronto, gente. Então, basicamente é isso aqui. Só faltou, eu acho que eu fazer uma questão de função inversa. Não botei inversa aqui, não foi? Nem composta? Não, senhora. Não, pronto. Eu vou aqui para a lista de composta. E com certeza tem muita questão. Manter. Composta, a senhora passou, professora, de composta que tem aquela F de F. Isso, F de F de F, isso. E a da inversa é justamente isso, ó. Vou só botar aqui para relembrar. Essa que eu cheguei a fazer. É que eu fiz semana passada, não foi? Foi. Vocês acham que há necessidade de fazer mais uma questãozinha de inversa? Ou de composta? É sempre Por mim, não. Se alguém Dá precisar. para fazer. Né? Pronto, vou fazer essa aqui de inversa, tá? Ó, essa questão aqui diz o seguinte. Estudo da viabilidade de uma campanha de vacinação. Os técnicos da Secretaria de Saúde de um município verificam que o custo de vacinação X% da população local era de aproximadamente Y igual a 300X sobre 400 menos X, milhares de reais. Nessa expressão, escrevendo X em função de Y, obtém-se. Então, aqui, na verdade, o que ele está pedindo? Uma função inversa, sem vocês fazerem a troca do X pelo Y. Ele quer que deixe realmente em função de Y. Mas é a função inversa do mesmo jeito, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou escrever ela aqui, 300x, e aqui 400 menos x. Então, y, opa, me abestalhei, meio pelos extremos, aqui vai ficar 400y menos xy, certo? Igual a 300x. Como ele quer que isole x, então esse x que está aqui eu vou passar para cá. Então, vai ficar 400y igual a 300x mais xy. Aí, repete. E vou colocar o x em evidência. 300x dividido por x vai dar 300. Xy dividido por x vai dar justamente y. Aí, x vai ser igual a 400y sobre 300 menos y. Letra D. Acabou. Então, assim, a função inversa que eu vou pedir para vocês vai ser semelhante a esse estilo de questão, tá bom? Não vai ser aquela inversinha 2x mais 1, não. Vai ser nesse estilo que vocês precisam colocar em evidência, fazer desse tipo. Tá bom? Então, por exemplo, estilo a questão 13. Essa aqui é a desafio dessa aqui, certo?
Questões nesse tipo de caso aqui, que vocês precisam ter um pouquinho mais de trabalho para calcular a inversa. Deixa eu pegar aqui uma de composta, para mostrar como seria da composta. Professora, volta Oi. aí a questão aí, por favor. Print. Por que na segunda linha a senhora colocou o y negativo ali, 300 menos y? Aqui ou aqui? Embaixo isso. Porque ela eu me passou abestalhei. Me abestalhei. É mais. É mais. Tá. Aqui é mais, muda a resposta. Tá aqui, letra letra E. E, então. Obrigada. Só porque eu me abestalhei, não tem porquê não. Pronto. Ok. A resposta é a letra E, ainda bem que você viu. Pronto. Aí vamos para a questão de composta, né? Como é que vai ser a função composta? Composta, deixa eu ver se está aqui ela. Vai ser questão nesse estilo aqui, que eu dou uma função e a composta e peço a função de dentro, e depois a função e a composta e peço a função de fora, tá certo? Vamos lá, então. Ó, aqui, esse é o caso 1 ou o caso 2? É o caso 1. Caso 1. Então, olha só. Vou fazer a função composta como se não soubesse quem era a função. Opa, caso 1, não. É. Na verdade, não. Essa aqui eu não vou cobrar de vocês, não. Aqui é só, não é caso 1 e 2, não, gente. Ele só pede a função composta nela mesma. Eu não vou cobrar isso de vocês, não, mas vou fazer, tá? F de x seria x ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1, tá certo? Aí, quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Quadrado do primeiro aqui vai ficar x à quarta. Mais 2 vezes o quadrado do primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, vai ficar x à quarta mais 2x ao quadrado mais 2. Então, a resposta é a letra A, mas não vai ser assim que eu vou cobrar, não. Deixa eu achar aqui uma que dá a composta. Não, a mesma coisa. Isso aqui nem é uma composta muito... Será que não tem nenhuma? Opa, acho que é essa aqui, né? É, f de x, aí gx, pronto. E aí, como é que a gente vai fazer essa aqui? Aí quer saber f de 2. A gente usa o artifício ou faz a composta como se não soubesse quem era? Faz a composta como não soubesse quem é. Mas se eu fizer a composta como se não soubesse quem era, eu vou fazer g de f de x. E olha o que ele deu aqui. Aí ele quer o F, né? Por F de 2. Então, aqui a gente usa o artifício, que é chamado de uma letrinha, né? Então, ó. T. Isso. Aí vai ficar assim, t mais 1 igual a 2x, t mais 1 sobre 2, isso é o x. Aí, o que a gente faz agora? Coloca ali onde está o x, esse resultado. Isso. Então, aqui ficaria f de t, porque eu chamei g de t, e aonde tem x, eu vou botar essa expressão. Então, fica 4, t ao quadrado, t mais 1 sobre 2, elevado ao quadrado, menos 8 vezes t mais 1 sobre 2, mais 6. Aí, f de 2, a gente tem duas formas de fazer isso aqui. Desenvolve a função todinha ou faz o f de 2 direto? O que vocês preferem? Porque aqui já é o f de x, né? Faz direto já, professor. Melhor, né? F de 2 seria igual a 4 vezes, aí 2 mais 1 sobre 2 elevado a 2, menos 8
vezes 2 mais 1 sobre 2, mais 6. Aí o f de 2 vai ser igual a 4 vezes 2 mais 1 dá 3, 3 sobre 2, isso aqui ao quadrado, vai ser 9 sobre 4, certo? Aí eu posso simplificar. E aqui, 8 vezes 3 sobre 2. Também dá para simplificar isso aqui. Professora, Oi. Geisa avisou que vai começar o GT4. Tá, vixe, já 8h30, nem vi a hora passar. Então, aqui é só terminar. 9 menos 4 vezes 3, 12, mais 6, beleza? Pronto. Aí, pronto, gente. Então, eu vou dar uma composta desse tipo aqui, tá certo? Que eu dou o caso 1, que é o artifício, o caso 2, que é o artifício, ou o caso 1, que é justamente substituir como se não soubesse quem era. Tá bom? Beleza? Então, vamos encerrar, né? Que eu nem tinha tocado do horário. Obrigada, Geisa. Oi. O que a senhora está evitando, o arquivo? Umas respostas? Sim, vou botar. Vou botar agora. Tá certo? Tá, obrigada. Pronto, pessoal. Então, quem quiser sair já pode sair, tá bom? Que eu já vou só inserir o arquivo lá. Antes que eu esqueça. Alguém entrou depois? A Kessia, professora. Kessia, né? Não, Kessia, eu nem tinha botado falta. Laílson, chegou depois? Não, né? Então, pronto. Aí, vamos aqui pro... Então, quem for saindo aí, obrigada, pessoal. Boa noite, Tati. Você já pode suspender, viu? A gravação. Tchau, Hudson. Boa noite. Boa noite, Jailson. Aqui...